Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos, imprensa, assessores, o público que está em nosso plenário. Senhor secretário, proceda a chamada dos vereadores. Amaury Braz de Oliveira, André Vilela, Carlos Alberto Andrade Maia, Francisco Tomás de Oliveira Filho, Gabriela Sesquim Prate, e o Dorval Martins de Oliveira Júnior, João Carlos da Silva, Jorge Silva Araújo, José Barreto Miranda, José Divino de Melo, José Tanus, Martúlio Faisol Tanus, Renato Silva Moura, Vilsomar Paixão do Amaral Vilano, o Ayrton Arantes Muniz Carvalho Batuta. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Tuiutaba, iniciamos mais uma reunião ordinária. Senhores vereadores, alguma restrição quanto à ata da sessão anterior? São duas atas, a ata da reunião ordinária e da extraordinária. Não havendo, está aprovada. Estão aprovadas. Correspondências recebidas. Primeiro encontro de vereadores, defensores da causa animal. A cidade de São Paulo será a sede do primeiro encontro brasileiro de vereadores defensores da causa animal. O evento deverá contar com 2 dezenas de parlamentares municipais de todas as regiões do Brasil, bem como assessores, servidores e procuradores de câmaras municipais. Abertura, 4 de outubro às 19 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Palestras e debates, 5 e 6 de outubro, na sede da Fiesp. Segura aqui. Arquivos. Jogos estudantis. A Prefeitura de Tuiutaba e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, por seus representantes, convidam Vossa Senhoria e família para a cerimônia de abertura dos 39º Jogos Estudantis de Tuiutaba. Abertura 19 de setembro de 2017, terça-feira, horário 19 horas, local Ginásio Poliesportivo Municipal Romão. Prefeitura de Tuiutaba, construindo um futuro melhor. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Arquivos. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Ofício número 1030 de 2017, SMO-SP. Assunto: limpeza pública. Indicação número 495 de 2017, do vereador Carlos Maia. Arquivos. Tuiutaba, 14 de setembro de 2017, ofício número 1029 de 2017, SMO-SSP. Assunto: recapeamento na entrada do bairro. Resposta à indicação número 464 de 2017, de autoria do senhor vereador Francisco Tomás de Oliveira Filho. Chiquinho. Arquivos. Tuiutaba, 14 de setembro de 2017, ofício número 1032 de 2017, SMO-SP. Assunto: recapeamento no bairro Ipiranga. Resposta à indicação número 486 de 2017, do senhor vereador o Ayrton Arantes Muniz Carvalho Batuta. Arquivos. Tuiutaba, 14 de setembro de 2017. Ofício número 1028 de 2017, SMO-SP. Assunto: recapeamento no bairro Ipiranga. Resposta à indicação número 492 de 2017, de autoria do vereador Ayrton Arantes Muniz Carvalho Batuta. Arquivos. Tuiutaba, 14 de setembro de 2017. Ofício número 1027 de 2017, SMO-SP. Assunto: construção de travessia elevada. Resposta: indicação número 488 de 2017, de autoria do vereador Vilsomar Paixão do Amaral Vilano. Arquivos. Tuiutaba, 14 de setembro de 2017. Ofício número 1026 de 2017, SMO-SP. Assunto: pavimentação da Avenida Vereador Horácio Ferreira Paiva, no bairro Santa Edvige. Resposta à indicação número 485 de 2017, de autoria do vereador Gilson Humberto Borges. Arquivos.
Para você aí. Você dá uma cópia desse mesmo. É. Mensagem número 59 de 2017. Ituiutaba, 11 de setembro de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de apresentar para apreciação desses edis o presente projeto de leis que altera a Lei Municipal de número 4.482, de 23 de março de 2017, que autoriza a Procuradoria-Geral e a Procuradoria da Fazenda do município de Ituiutaba a realizar acordos em processos judiciais e dar outras providências. Esta lei busca a conciliação das partes de forma respeitosa e responsável, objetivando a redução dos processos e conflitos. Nota-se que, por meio da conciliação, diversas situações serão solucionadas com celeridade. Assim, verifica-se que o referido projeto tem como escopo principal a atenuação de novas demandas, de novos processos ou de novas frustrações que possam advir dos conflitos sociais. Desta forma, o presidente do Conselho de Supervisão e de Gestão dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, para dispor sobre a conciliação, transação e desistência nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o qual é de iniciativa do chefe do Poder Executivo do Estado do município. Nesse sentido, a resolução do órgão especial do Tribunal de Justiça, de número 700, de 2012, nos limites da Lei Federal número 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Na Lei 10.259, de 2001, que dispõe sobre os juizados especiais, fica estabelecido como valor de alçada 60 salários mínimos. Artigo 3º. Compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal, até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Por tais razões, é necessária a alteração da lei municipal, que ora se solicita. Pelo exposto, com a colaboração dos nobres vereadores, para aprovação do presente projeto de lei, cordialmente, Prefeitura de Ituiutaba, em 11 de setembro de 2017, de autoria do prefeito municipal Fued Zedib. Às comissões. Mensagem número 58 de 2017. Ituiutaba, 6 de setembro de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de apresentar para apreciação desses nobres edis o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal e o Fundo Municipal de Saúde a instaurar processo licitatório visando a contratação para prestação de serviços de pronto atendimento e de urgência e emergência nas dependências do pronto-socorro municipal de Ituiutaba e da outras providências. Verifica-se que o município de Ituiutaba não possui um hospital municipal próprio, sendo que se a ausência de leitos públicos de UTI para estabilização de pacientes por si só inviabilizaria a própria existência de uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência, de forma que a instalação deveria ser apenas como uma unidade mista de saúde. Porém, a realidade local exige que o município de Ituiutaba disponha de uma unidade de pronto atendimento, mesmo diante da ausência de repasses e pactuações integrais no âmbito do SUS. Isto porque fechar o pronto atendimento municipal causaria verdadeiro caos à saúde e prejudicaria diretamente a população. Por tais razões, visa a administração pública, nesse momento, celebrar uma contratação para o fim de viabilizar a continuidade da prestação dos serviços, utilizando-se não apenas da estrutura instalada no município, mas também da capacidade instalada de outros prestadores de serviços médico-hospitalares. Essa é a êxige do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, senão vejamos. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desses mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos.
A proposta é compatível, portanto, com a Constituição Federal e os princípios e regras do Sistema Único de Saúde, SUS, de forma que a iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, participará na prestação de tais serviços, quando a capacidade instalada no município, prédio, equipamentos, corpo médico, instalações, etc., for insuficiente para atender toda a demanda. Ou seja, a saúde é serviço público que a própria Constituição Federal previu a possibilidade de execução por particulares, desde que atue de forma complementar. Essa também é a previsão contida na Lei 8.080/90, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências em verbes. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observada a respeito às normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, SUS. A complementariedade está expressa no parágrafo único do artigo 24 e também no caput, ao determinar quando as suas disponibilidades forem insuficientes, ou seja, deve-se explorar toda a capacidade pública instalada para a prestação de serviços de saúde e, sendo esta insuficiente em determinada área, seria chamada a iniciativa privada para participar de forma complementar, com seus próprios médicos, instalações, prédios e equipamentos. Eis o que dizem também portaria número 2.567, de 25 de novembro de 2016, do Ministério da Saúde, que fixa as regras para a participação das entidades filantrópicas nos serviços SUS. Artigo 3º. Nas hipóteses em que a oferta de ações e serviços de saúde públicos próprios forem insuficientes e comprovada a impossibilidade de ampliação para garantir a cobertura assistencial à população de um determinado território, o gestor competente poderá recorrer aos serviços de saúde ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo 1º. Na complementação do serviço de saúde, deverão ser observados os princípios e as diretrizes do SUS e as normas técnicas e administrativas aplicáveis. Parágrafo 2º. Assegurada a preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, e ainda persistindo a necessidade quantitativa dos serviços demandados, o ente público recorrerá às entidades com fins lucrativos. Parágrafo 3º. A participação complementar das instituições privadas de assistência à saúde no SUS será formalizada mediante a celebração de contrato ou convênio com o ente público, observando-se os termos da Lei nº 8666, de 1993, e da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, convênio firmado entre ente público e a instituição privada sem fins lucrativos, quando houver interesse comum em firmar parceria em prol da presença de serviços assistenciais à saúde. 2. Contrato administrativo firmado entre entes públicos e instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, quando o objetivo do contrato for a compra de serviços de saúde. Parágrafo 4º. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deixarão de ter preferência na contratação do SUS e concorrerão em igualdade de condições com as entidades privadas lucrativas no respectivo processo de licitação, caso não cumpra os requisitos fixados na legislação vigente. Parágrafo 5º. As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos deverão satisfazer para a celebração de instrumento com a esfera do governo interessada os requisitos básicos contidos na Lei 8.666, de 1993,
e no artigo 3º da Lei nº 12.101, independentemente das condições técnicas, operacionais e outros requisitos ou exigências fixados pelos gestores do SUS. Parágrafo 6º. Para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como referência a tabela do procedimento do SUS. Artigo 4º. A instituição privada com a qual a administração pública celebrará contrato deverá: 1. Estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES. 2. Submeter-se à avaliação sistemática pela gestão do SUS. 3. Submeter-se à regularização instituída pelo gestor. 4. Obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem quantitativa e qualitativamente o atendimento do objeto pactuado com o ente federativo contratante. 5º, submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria, SNA, e seus componentes no âmbito do SUS, apresentando toda a documentação necessária quando solicitado. 6º, assegurar a veracidade das informações prestadas ao SUS. 7º, cumprir todas as normas relativas à prestação do meio ambiente. E 8º, preencher os campos referentes ao contrato no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, SCNES. Portanto, não se trata de indevida terceirização de serviços públicos essenciais, uma vez que a atenção básica de saúde do município de Itiutaba está toda sob o comando da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o pronto atendimento é uma atividade complementar que a realidade local estabelece, e sua manutenção exclusivamente pelo município, diante da necessidade de obtenção de alvará sanitário, que equipe médica constante, obras de ampliação de manutenção de insumos e afins criam óbices para a melhoria da prestação do serviço à população. Verifica-se também que a presente lei trouxe critérios para a contratação que possibilitarão a fiscalização do emprego da verba pública, bem como que será procedida a contratação de todos os estudos necessários previamente à contratação. Com esses esclarecimentos de ordem técnica e legal, acha-se a matéria em condições de merecer o exame desta Casa de Leis, pelo que estamos solicitando, seja o projeto apreciado e votado em regime de urgência, observado o ordenamento regimental desse Parlamento Municipal. Pelo exposto, conto com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Prefeitura de Itiutaba, 6 de setembro de 2017, autoria do prefeito municipal Fuedes Edime. Às comissões. Mensagem número 57 de 2017. Itiutaba, 6 de setembro de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, tem a presente mensagem a finalidade de submeter essa edilidade projeto de lei que autoriza o município de Itiutaba a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, requerido pelo CEPLAN, Secretaria de Planejamento, através de processo administrativo número 13.286 de 2017. Referida operação de crédito possui por objeto financiamento no importe de R$ 3 milhões para a implementação da infraestrutura e pavimentação asfáltica da Avenida Universitária, contemplando obras de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçadas, sinalização, iluminação pública e ciclovias e paisagismo. A linha de crédito que o presente projeto de lei autoriza será garantido por todo o tempo de vigência do contrato de financiamento até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de meio de pagamento das receitas de transferências oriundas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, ICMS, e do Fundo de Participação do Município, FPM, em conformidade com o que estipula o artigo 32 e 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Imperioso mencionar que a referida linha de crédito seria fundamental para a concretização da Avenida Universitária,
pois sem a contratação do financiamento junto ao BDMG, o município não possui recursos suficientes para a realização das obras. Com esse esclarecimento de ordem técnica e legal, acha-se a matéria em condições de merecer o exame dessa Casa de Leis, pelo que estamos solicitando seja o projeto apreciado e votado em regime de urgência, observado o ordenamento regimental desse Parlamento Municipal. Assinalando os protestos de estima e consideração, renovamos as homenagens devidas aos nobres componentes dessa augusta Casa de Leis. Saudações, Prefeito Municipal Fuedes Edime. Às comissões. Mensagem número 56 de 2017. Ituiutaba, 4 de setembro de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto a esta Casa para apreciação um projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Ituiutaba e da outras providências. Um dos grandes desafios do gestor é identificar os pontos vulneráveis e, a partir daí, adotar mecanismos de fortalecimento que facilitem o atingimento dos objetivos e metas traçados. No caso de Ituiutaba, ainda na gestão 2005-2008, foi nítida a conclusão da fragilidade da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e de sua pouca eficiência na prestação de serviço aos cidadãos, dificultando a concepção das políticas públicas municipais. Apesar da legislação original de 1992 ter trazido grandes inovações à época, com o passar dos anos, foram promovidos verdadeiros arremedos na estrutura administrativa da administração direta. As alterações, ainda que envolvidas de aparentes boas intenções, serviram para desvirtuar nomenclaturas e até mesmo para criar número excessivo de cargos comissionados que, em muitos casos, não tinham atribuições de direção, chefia e ou assessoramento, tal qual exige o artigo 37 da Constituição da República. Aliás, a grande maioria das leis de criação sequer apresenta as atribuições dos cargos criados, se atendendo a apresentar as denominações e fixar os vencimentos. Por diversas questões, não foi possível às gestões sucedidas promover mudanças significativas na legislação. Com a falta de capacitação de servidores efetivos e com a falta de uma política voltada para a modernização administrativa, a ineficiência e atraso tecnológico de alguns setores da Prefeitura é perceptível à própria população. O primeiro passo rumo à melhoria da gestão pública, após diagnóstico, consiste justamente na alteração da legislação vigente, buscando adequar a estrutura da administração à realidade de Ituiutaba, de Minas Gerais e do Brasil. Assim, se buscou alicerçar a definição dos novos órgãos e unidades administrativas à conjuntura política atual, inclusive levando-se em conta questões atinentes à realidade econômica e financeira do município. Portanto, não se pretende, com a reforma, o atingimento do nível ideal de estrutura administrativa, mas sim o quadro possível e capaz de trazer melhorias imediatas e concretas à gestão. Pontualmente, destaco a criação da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e a cisão da Secretaria da Fazenda, Administração e Recursos Humanos. A criação da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana atende uma demanda efetiva em face do grande volume de serviços destinados ao atual Departamento de Trânsito e Transportes e a necessidade de adoção de políticas contundentes na questão de mobilidade urbana. Por sua vez, a Secretaria da Fazenda, Administração e Recursos Humanos tornou-se demasiadamente grande e com tarefas visivelmente contraditórias ou que afrontam o princípio da segregação de funções. Em uma única secretaria, são realizadas todas as atividades administrativas possíveis à administração. Exemplo, se faz a requisição, providencia a compra, recebe o produto, procede ao empenhamento e o pagamento da despesa. Portanto, a separação das secretarias, além de propiciar maior eficácia nos processos internos, busca transparência e melhor controle. Com relação aos cargos comissionados, há de se alterar os nobres vereadores para a existência de duas ações propostas pelo Ministério Público Estadual, inclusive com julgamento em primeira instância,
que buscam a decretação de inconstitucionalidade da maioria dos atuais cargos de provimento em comissão. Desta forma, a opção legislativa proposta apresenta um quadro de servidores comissionados com atribuições adequadas à Constituição e um número razoável, sem excessos. Ainda vale destacar a previsão do que, no mínimo, 25% de todos os cargos de provimento em comissão deverão ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos, alteração que valoriza o servidor efetivo e redundará, em médio prazo, em uma melhor forma do quadro de servidores do município. Apesar da criação de 2 novas secretarias e dos respectivos cargos de agentes públicos, o aumento da despesa mensal, em vista da redução da quantidade de cargos comissionados, será relativamente baixo. A estimativa de impacto orçamentário e financeiro anexa apresenta com clareza os valores atualmente gastos com cargos de provimento em comissão. Os valores que passaram a ser despendidos e o impacto que causarão nas finanças públicas. Trata-se de previsão de lei de responsabilidade fiscal devidamente atendida. Faço questão de frisar, mais uma vez, que a presente alteração legislativa não se atém ao aspecto financeiro, mas sim na busca de condições favoráveis para que possamos implementar, na sequência, outras tantas medidas para que a administração possa trilhar novamente os caminhos da eficiência, da modernidade e da excelência na prestação de serviços. Assinalamos, protege, estima e consideração, renovamos as homenagens devidas aos nobres componentes desta augusta Casa de Leis. Saudações, prefeito Tutaba, o Edson Zé Dive. As comissões. Mensagem número 55 de 2017. Itiutaba, 4 de setembro de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, por meio desta mensagem, encaminhamos a esse Legislativo Municipal projeto de lei que autoriza a contratação de profissionais para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para o Programa de Saúde da Família e da outras providências. O projeto de lei tem como objetivo a autorização para a contratação temporária de até 2 professores de educação física, 4 fisioterapeutas, 2 assistentes sociais, 2 nutricionistas, 2 psicólogos para atender aos núcleos de apoio à saúde da família, bem como 16 médicos, 16 enfermeiros e 6 odontólogos, 16 técnicos de enfermagem, 6 auxiliares de saúde bucal, para atender ao programa de saúde da família, que necessitam das atuações das referidas categorias. Em seus termos, fica estabelecido que tais profissionais serão contratados por 1 ano, podendo a contratação ser prorrogada pelo período de vigência dos programas referidos, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, devendo a contratação ocorrer mediante processo seletivo simplificado. Sobre a contratação de pessoal, destacamos que o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88, determina que, se em regra, a investidura em cargo público dependerá da prévia aprovação em concurso público, salvo os cargos de livre nomeação e exoneração, senão vejamos. Artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei livre nomeação e exoneração. A exceção a esta regra está prevista no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que permite a contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, valendo conferir. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Grifamos. A contratação temporária de excepcional interesse público, neste caso, justifica-se pela necessidade premente de disponibilidade de profissionais, atuando no núcleo de apoio à saúde da família e no programa de saúde da família, e da inviabilidade
da realização de concurso público para o preenchimento de tais vagas, uma vez que tais programas dependem de recursos da União ou do Estado, e em caso a União os cancelem, deixando de enviar ao município os recursos específicos para sustentar tais ações. O município não teria condições de sustentar os cargos que foram criados para atender essas políticas públicas. No município de Tuiutaba, até a presente data, a opção legislativa foi pela criação de cargos de provimento em comissão para desempenho das atividades dos programas da Estratégia de Saúde da Família. Entretanto, o atendimento predominante é de que tais cargos não coadunam com aqueles próprios de provimento comissionado, vez que não se tratam de cargos de chefia, direção ou assessoramento. Assim, o presente projeto de lei busca dar melhor solução legal e técnica para a contratação dos profissionais da saúde da família. Com a aprovação do projeto de lei, os atuais cargos de provimento em comissão serão automaticamente extintos. Acompanha a mensagem a estimativa de impacto financeiro orçamentário e a declaração de adequação orçamentária financeira. A remuneração inerente a cada cargo, as horas semanais e atribuições segue aos anexos do projeto. Com certeza, os senhores vereadores vão entender a importância e o alcance dessa iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, que será avançado no atendimento aos cidadãos ituiutabanos, superando dificuldades e problemas, colocando a saúde entre as prioridades da administração municipal. Sendo, pois, o que tínhamos a expor sobre a matéria de tão relevante importância, esperamos que o assunto mereça dos nobres edis a atenção de sempre, no sentido de estudar, analisar e debater o conteúdo do projeto de lei, ora enviado, para apreciá-lo ou aprová-lo. Em face da necessidade premente de que tenha a Secretaria Municipal de Saúde para dispor de diversos profissionais a serem contratados, encarecemos especial regime de urgência para apreciação do presente projeto de lei. Assinalamos o protesto de estima e consideração, renovamos as homenagens devidas aos nobres componentes desta augusta Casa de Leis. Saudações, Prefeito Tuiutaba, Fuedes Edib. Às comissões. Mensagem número 54 de 2017. Ituiutaba, 4 de setembro de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta Casa proposta de emenda à lei orgânica do município de Tuiutaba, visando alterar a redação dos seus artigos 66 e 67. Os artigos da lei orgânica, em tela, disciplinam a Advocacia Geral do município, compreendendo a Procuradoria Geral do município, a Procuradoria Geral da Fazenda, a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal e Assistência Judiciária. Assim, a lei orgânica define, inclusive com atribuição das respectivas denominações, os órgãos municipais incumbidos de tarefas relacionadas às atividades jurídicas. No caso do Poder Executivo, a definição foi pela instituição de 3 órgãos distintos e sem vínculo entre si: Procuradoria-Geral do Município, Procuradoria-Geral da Fazenda e Assistência Judiciária. A Procuradoria-Geral da Fazenda está subordinada à Secretaria Municipal da Fazenda e Administração. A atual Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos e Assistência Judiciária está na estrutura da Secretaria Municipal de Governo. Em diagnóstico elaborado com a finalidade especial de promover reestruturação administrativa da Prefeitura, foi considerado como melhor opção técnica e prática que as principais jurídicas da administração ficassem hierarquicamente vinculadas à Procuradoria-Geral do município. A afinidade de assuntos e a questão de autonomia e segregação de funções indicam total incongruência do vínculo dos órgãos citados, seja com a Secretaria da Fazenda, seja com a Secretaria do Governo. Por outro lado, não há justificativa no momento para a existência de uma unidade autônoma para cuidar de assuntos específicos da Fazenda Pública, cuja principal responsabilidade seria a administração da dívida ativa. Assim, com a reforma administrativa, pretendemos dar novo formato à estrutura dos órgãos
Em discussão. A primeira proposta consiste na criação de Procuradoria Adjunta com a finalidade específica de cuidar do contencioso tributário e fiscal e de análise jurídica dos processos licitatórios. A Procuradoria Adjunta subordinar-se-á à Procuradoria-Geral do município e não mais à Secretaria de Fazenda. Segunda proposta visa apenas transferir o vínculo hierárquico da Secretaria de Governo para a Procuradoria-Geral da Fazenda e da Assistência Judiciária. Emenda proposta visa justamente adequar a lei orgânica à nova estrutura administrativa que se pretende implantar. Com relação à assessoria jurídica, que atende ao Poder Legislativo Municipal, não haverá alteração na situação atual com a nova redação dada aos artigos. Desta forma, contamos com especial atenção de Vossa Excelência e dos demais vereadores para apreciação e aprovação da emenda à lei orgânica, ora proposta. Saudações, prefeito Tutaba, Fuedes Zé Dibe. As comissões. Parecer das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei subscrito pelo vereador Odemes Braz dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação Shalom de Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o número 22.242.762.1000 de ré, controle 37. Nenhuma restrição a ser feita, seja o aspecto jurídico legal da matéria apreciada, seja a sua redação. Quanto ao seu mérito, entretanto, que manifeste plenário. Câmara Municipal de Tutaba, 18 de setembro de 2017. Presidente Marco Túlio Faisal Tanus, relatora Gabriela Sesquim Prate e membro José Barreto Miranda. A ordem do dia. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei CM 79 de 2017, subscrito pelo prefeito municipal de Tutaba, Fuedes José Dibe, que institui a declaração eletrônica de serviços prestados nas operações de cartão de crédito ou débito ou similares, DESP-CRED, pelas administradoras de cartão de crédito ou débito ou similares. Nenhuma restrição a ser feita, seja o aspecto jurídico legal da matéria apreciada, seja a sua redação. Quanto ao seu mérito, entretanto, que manifeste plenário. Câmara Municipal de Tutaba, 18 de setembro de 2017, presidente Marco Túlio Faisal Tanus, relatora Gabriela Sesquim Prate e membro José Barreto Miranda. A ordem do dia. Pode ir, vai falar do livro? Não. Requerimento número 136 de 2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 246 do Regimento Interno a presente indicação, sugerindo o envio de ofício ao governador do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Fernando Pimentel, para que o mesmo promova ato de apoio ao projeto de lei estadual número 4.148 de 2017, que prevê a prorrogação dos contratos Do SC7. e o retorno à atividade dos agentes penitenciários demitidos, cujo propósito é lutar pela prorrogação dos contratos ativos, bem como pelo retorno dos demitidos, até a realização do próximo concurso, Pela ordem, senhor que presidente. deve ocorrer no ano de 2019. Sala de sessões, 18 de setembro de 2017, autoria do vereador José Divino de Melo. Pela ordem, senhor presidente. É em votação, né? Em votação. Vereador autor com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, quando nós fizemos esse requerimento, foi no sentido justamente, após uma visita dos agentes penitenciários aqui de Tutaba, o contrato de alguns está vencendo agora, outros nem não está vencendo, e parece que esse movimento está sendo feito a nível de Estado. O governo entende, né, e fala até que é por força de lei, não sei se é ou não, que vai dispensar todos esses agentes penitenciários. Automaticamente vai ser em torno de uns 50 agente, enfermeiro e outras coisas assim. Eles estavam me explicando que, se isso acontecer, a lógica, a tendência é
as delegacias, as cadeias de Canápolis, Santa Vitória, Círculo Vizinha, fechar, esses presos vão estar vindo para cá. Quer dizer, a situação da nossa cadeia pública que eu estava hoje pode virar uma coisa muito séria. Foi uma equipe deles, que teve vários deles que estiveram lá com a gente. Hoje até, eu não sei porquê, estaria aqui para falar melhor do assunto e pedir o apoio da casa, mas não apareceram até agora para fazer, eles iam fazer uso da tribuna. Agora que o assunto é, não sei se é possível rever, mas que eu acho que nós precisávamos fazer a nossa parte, né, sem dúvida, né, eu nem tenho intimidade com os agentes lá, a ponto assim tanto é que eu trouxe o telefone deles aqui, mas o assunto lá é sério, vai trazer os presos da região, segundo eles, se acontecer isso, porque vai tirar os agentes que são contratados de Canápolis, de Capinópolis, dessa micro-região, e vai tirar os de lá e vai trazer, porque só vai ficar os concursados. Enquanto, né, não abre novos concursos, a responsabilidade vai ficar tudo aqui. Vereador Jorge? Só uma parte, o nobre vereador. Eu concordo com o senhor. Eu acho que o governo, ao invés de trazer investimento, está trazendo mais problema para a nossa cidade. Sexta-feira, que é para variar, chamei a atenção dos representantes que estavam lá aquele dia, né, na exposição. Ocorreu um fato comigo sexta-feira, e foi fato, porque aconteceu de verdade, vereador Zé Tanús. Nesse ponto eu estou bem entendido. Pegou fogo na 14 com a 11, onde a gente plantou umas árvores uma época aí. E aí me ligaram, falou, tá pegando fogo aqui. Eu disse ir para lá. Liguei no bombeiro e só tinha um caminhão. Aí o Valdo do Fominha estava passando na hora lá, tirou uma foto minha e mandou pro Fontoura. 5 minutos o caminhão-pipa estava lá, o filho do Arno estava encostando o caminhão lá. Lá vai eu apagar fogo, aí encostou o caminhão do bombeiro, tinha um bombeiro. Eu sempre digo, esse pessoal tira leite de pedra, porque trabalhar como bombeiro, com a falta de investimento que esse governador nosso está tendo. E aí, mais uma vez, aproveitar já e agradecer demais o Fontoura, porque é outro também que tira leite de pedra, viu? Ali o que pode fazer para ajudar, está quase fazendo milagre. Mas agradeço o senhor Zé Divino, né, por estar tomando frente isso aí. E mais uma vez pedir, pelo amor de Deus, governador, traz investimento para a cidade, traz problema não. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Zé Divino. Ok, as palavras do vereador enriquecem aí, né, o nosso empenho. E eu provavelmente, né, eu até peço desculpa à mesa, porque o pessoal estava inscrito, até agora não chegaram, né, pode até ser que ainda chega para fazer uso da palavra. Agora, realmente, o assunto, se acontecer da maneira que eles comentaram lá, é muito sério mesmo, que todos os presos da região vão estar vindo para cá. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Francisco Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Senhor presidente, peço essa questão de ordem. Nós recebemos aqui inúmeros faltou a palavra, projetos para serem votados. E o projeto CM 192 de 2017, o qual se trata da reforma administrativa, o projeto ele foi direcionado a essa casa apenas com símbolos que serão alterados, né, diante da nova estrutura da administração. E não vejo aqui nenhum valor, porque nós vamos alterar toda a estrutura, e consulta aqui o nosso departamento jurídico para ver se precisa realmente desses valores para que nós possamos aí dar sequência no projeto, ou o projeto, por não ter as informações necessárias, terá que ser devolvido. Eu consulto ao nosso departamento e Vossa Excelência.
anexo O projeto vai ser sobrestado, não será encaminhado às comissões e será solicitado ao procurador jurídico do município. Um anexo. Eu fico grato, senhor presidente, porque se trata de um projeto que vai alterar toda a estrutura da administração pública e nós precisamos aí ter essas informações precisas. Tenho dito, senhor presidente. Questão de ordem, vereador André Vilela. Eu gostaria de solicitar à presidência que convidasse cada secretário das devidas pastas para poderem estarem aqui, a gente discutir sobre aquela pasta, sobre aquelas mudanças. Ou também o procurador que viesse aqui na casa, não, secretários individuais. Eu acho que deveria vir cada secretário aqui nessa casa prestar esclarecimentos. Tem questão de ordem. Eu estou em questão de ordem, já encerrei. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão do vereador Barreto. Senhor presidente, as secretarias, ela já está dizendo aqui quais são as atribuições de todas as secretarias e de todos os secretários. Nós não vamos, evidentemente, convocar para eles falarem o que já está definido. Mas que alguém, o procurador jurídico da prefeitura, o secretário municipal de governo, seria extremamente necessário que nós os convocássemos. Aí nós teríamos, com certeza, todas as... Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Zé Tanuzzi. Senhor presidente, antes de convocarmos os secretários, pedir a presença dos secretários, como é o pedido do vereador André, que eu concordo, eu acho que nós deveríamos convidar os presidentes dos sindicatos que regem o município. O presidente do Sintrasp, o presidente do Sindicato da Educação, para que a gente realmente discuta com eles isso também. Isso é de suma importância. Apesar do projeto não ser um projeto completo, não ser um projeto abrangente, porque ele abraça somente a questão dos cargos em comissão. Ele não discute a estrutura da prefeitura, ele não discute a melhoria do funcionalismo público, a recomposição salarial do funcionalismo público, ele não discute nada disso. Ele discute exclusivamente cargos em comissão. Só isso. Mas eu pediria a Vossa Excelência que atendesse, eu estou fazendo já como forma de requerimento oral a Vossa Excelência, que os convidasse para que estivesse assim, posteriormente, antes que as comissões dessem parecer, tudo, para a gente pudesse discutir. E outra coisa, eu faço coro com o vereador André, porque isso foi elaborado por uma pessoa, por sinal, o Marcos André, muito competente, mas muitas coisas fogem da realidade do que o secretário vê e que ele necessita. Então, o secretário está aqui, ele vai poder falar de cargo por cargo, qual é a função, qual é a necessidade, porque o secretário sabe o que precisa aqui. Então, isso é de suma importância. Se Vossa Excelência quiser convidar 2 secretários por dia, porque a lista é extensa, se não me engano, são 15 secretarias. Não, tem mais umas aqui, foram criadas. Porque tem procuradoria, tem controladoria, tem tudo isso. Isso está incluído no processo. Então, são secretarias. Então, quer dizer, tudo tem que ser discutido. Entendeu? Questão de ordem. O vereador Carlos Maia tinha pedido primeiro, depois eu passo você. Então, senhor presidente, eu acho, como diria o vereador Marco Túlio, é de bom alvitre que a gente os ouça para que a gente possa tomar uma conclusão. Bom alvitre. Eu vou ouvir, o vereador Zé Tanuzzi, eu vou ouvir todos para dar. Vereador Carlos Maia, o senhor tem 3 minutos. Senhor presidente, caros colegas, público presente, semana passada mesmo nós tivemos a visita do vigilante patrimonial falando que a classe está com salário fora da realidade. Então, como a gente vai fazer um trabalho amplo, precisa englobar tudo. Então, a gente precisa pôr tudo junto, porque senão vamos fazer por parte. Eles falaram que já tem alguns anos que estão aguardando. Então, eu acho que tem que ouvir e tem que adequar tudo junto. Porque senão, for esperar uma outra oportunidade, às vezes vai demorar muito.
E o tempo não passa, não para, né? O tempo continua correndo. A Gabriela. Entendi. Vereadora Gabriela Sesquim. Senhor presidente, vereadores e público aqui presente, senhor presidente, em nome da lisura, da transparência, acima de tudo, da independência dessa casa e dos poderes estabelecidos no nosso município, eu gostaria de ampliar essa discussão e sugerir que talvez criássemos também a possibilidade de estudarmos aqui, já deixar sugerido através da nossa voz, a instalação de uma audiência pública, para que, com a participação de todos os secretários, para que nós pudéssemos ouvir também o que a população que nos colocou aqui acha dessa reforma administrativa e dessa reforma política, porque cabe a eles dizerem se o que o Executivo está encaminhando para essa casa está certo e está de acordo com a vontade do povo. Afinal de contas, estamos tratando de recursos aí na ordem de R$1,5 milhão por mês. Nós temos sim a obrigação de ouvir a população e dar a eles a voz para que compartilhem conosco dessa discussão. Quero parabenizar o vereador André Vilela, o vereador Zé Tanus também, o nobre vereador Barreto pelos comentários aqui e propõe então essa audiência pública com a participação dos secretários desse município para que se discuta essa reforma política, essa reforma administrativa na cidade de Tuiutaba, dando voz, trazendo lisura, transparência, acima independência para esse poder já constituído. Vereador Marco Túlio, 3 minutos. Você vai deferir, que é os dois representantes do sindicato, e esse adiamento é segunda-feira. O vereadora Gabriela Sesquim, a audiência pública tem que ser por escrito o requerimento, e Vossa Excelência protocola, entra com o requerimento. Eu gostaria de propor, porque sabemos que a reforma política foi uma proposta do Marcos André. A reforma administrativa do Marcos André. Como ele que propôs a reforma, acho que ninguém melhor do que ele, primeiramente, para poder explicar. A questão dos sindicatos, eu defiro já no momento. Agora, eu só gostaria de perguntar, não seria melhor ouvir o sindicato depois de ouvir os secretários? Não, eu acho que pode ser concomitantemente, assim, diante da disposição de cada um. Não é questão que nós vamos fazer uma sabatina semanal. Entendeu? Eu acho que todo mundo pode ser vir o sindicato um dia, não dá. Porque, só para dialogar com Vossa Excelência, como Vossa Excelência, alguns estão tendo dúvidas, então como que o sindicato vai expor aqui, sendo que os secretários não explicou ainda o que está acontecendo? Então, acho que os secretários deveriam vir primeiro, para depois os sindicatos irem e darem a sua opinião para poder... Que aí sim podem entrar com emendas, fazer todas as propostas depois de ouvir os sindicatos. Questão de ordem. Questão de ordem, Vereador Zé Tanus, eu concordo, acho que deveria vir primeiro os secretários, depois viria o sindicato, e quem confeccionou a reforma, que é o Marcos... Como é que é? Marcos André, seria o último a vir, porque aí nós já estamos... com todas as informações, inclusive até o que pensa os sindicatos. Você entendeu? Os secretários também, os secretários. Ele seria a última pessoa. Então vamos deferir do jeito que quem vai ser primeiro. Então vamos deferir. O convite primeiramente para Marcos André, é isso? Não, primeiro para os secretários. Mas, primeiramente, o processo da abertura de chegar... Não, só vai definir a ordem da participação e os convites. Peraí, vai definir aí para a gente constar na ata. Que foi? Senhor presidente, questão de ordem. Senhor Santos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Chiquinho. Senhor presidente, Vossa Excelência vai ditar o rito que vai ser tramitado o projeto aqui na casa? Posteriormente vai. Porque aí, para não ficar, vem fulano, vem Beltrano, Vossa Excelência dita o rito que vai ser cumprido e
E o plenário aqui... Vamos fazer os convites aos secretários, aos sindicatos posteriormente, já todo programado, e depois com o Marcos André, pegando a opinião do vereador André Vilela, que colocou muito bem. Tenho dito, senhor presidente. Dessa ordem. Tenho dito. Prossiga, senhor secretário. Moção de cumprimentos, número 43 de 2017. O vereador que apresenta e subscreve, vem através desta, após ouvido plenário, ser solidário e encaminhar moção de cumprimentos ao senhor Moacir Franco, cantor, compositor e humorista tutabano, pela vinda em nossa cidade e pela bela e divertida apresentação, alegrando o público presente, principalmente a grande quantidade de idosos presentes, no qual se alegraram bastante com a apresentação deste grande apresentador. Sabemos que para todos os presentes, o cantor trouxe na noite diferente, sendo descontraído, tornando para todos um ótimo final de semana. Sala de sessões, 18 de setembro de 2017, a autoria do vereador Pastor Mauri. Deferido. Pastor. Indicação número 508 de 2017. Assunto: reivindicação. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência ser submetido à presente indicação para apreciação do plenário, que o Poder Executivo Municipal viabiliza, através de sua Secretaria de Obras e Serviços Públicos, um estudo para a construção de 2 travessias elevadas na rua Petrônio Rodrigues Chaves, número 641, bairro Satélite Andradina, nos seguintes locais: em frente à Escola Infantil Jesus de Nazaré e em frente ao Teatro Galeria José Turner. Sala de sessões, 12 de setembro de 2017, a autoria do vereador Francisco Tomás de Oliveira Filho Chiquinho. Em discussão. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 513 de 2017. O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário, que o Poder Executivo Municipal viabiliza, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, juntamente à Remo Engenharia, a reforma da Praça da Juventude no bairro Natal, inclusive a substituição de tela da quadra e troca dos postes de iluminação. Sala de sessões, 18 de setembro de 2017, autoria do vereador Pastor Mauri. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 515 de 2017. O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário, que o Poder Executivo Municipal viabiliza, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o recapeamento e o nivelamento da rua Floriano Peixoto, no bairro Brasil. Sala de sessões, 18 de setembro de 2017, autoria do vereador Gilson Humberto Borges. Em discussão. Em votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 514 de 2017. Senhor presidente e seus vereadores, o vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário, que o Poder Executivo Municipal viabiliza, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a limpeza e a retirada de lixo e entulho da calçada e margens de toda a extensão da rua Minas Gerais, continuação da rua 32 com a Avenida Arthur Junqueira de Almeida, 1B, no bairro Progresso. Sala de sessões, 18 de setembro de 2017, autoria do vereador Carlos Maia. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, primeiro, pastora Mauri. O mais velho primeiro. Mais velho primeiro. Senhor presidente, colega vereador, imprensa, por presente. Senhor presidente, caros colegas vereadores, quero convidar os vereadores que fazem parte da CPI, que dia 21, quinta-feira, vamos ter a reunião da CPI às 16 horas. Senhor presidente. Vereador Zé Tanuso. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam,
É um prazer tê-los aqui. Senhor presidente, eu faço uso da palavra nessa questão de ordem, senhor presidente, pelo fato lamentável de sexta-feira. Vossa Excelência sabe o apreço que eu tenho por essa casa, pelo nome dessa casa e por tudo que essa casa representa. E por tudo que eu já passei e já vivi aqui dentro. Então eu tenho grande parte da minha vida aqui dentro dessa casa. E eu tenho um zelo muito grande, independente de qualquer coisa. As coisas aqui dentro eu trato como se fossem coisas institucionais. E essa casa é minha casa. Mas com a transferência da entrega do título para o Parque de Exposição, senhor presidente, não existe nada de grave nisso. Eu acho que foi tudo feito de conformidade, dentro das normas, e nós até votamos a transferência. Mas o que não pode ocorrer, senhor presidente, é que essa casa foi desrespeitosa com todos aqueles que ela convidou. Uma sessão marcada para ter início às 19 horas. Eu saí do recinto, era 20h30, fui embora. As pessoas que integram o coral municipal, 20h30 também foram embora, num total desrespeito. Eu acho o seguinte, tem que ser, prefeitura é prefeitura, câmara é câmara. A câmara foi transportada para lá, foi cedida para lá, o espaço então era da câmara, a reunião tinha que começar dentro do nosso horário. Aquele 17 horas, 17h30, que nós sempre toleramos aqui dentro. Então, senhor presidente, a Câmara foi desrespeitosa e foi desrespeitada. Que foi enrolando, foi empuxando aqui, entendeu? Então, senhor presidente, é de se lamentar. Eu acho que os homenageados também, não sei qual a situação deles, mas eu acho que eles também não foram respeitados, porque uma coisa que teve início 2 horas depois, eu acho que isso não pode acontecer. Não sou contra a transferência da Câmara. O que não se pode misturar é legislativo com executivo, e nem ficar sobre o jugo do executivo. O que nós temos é que trabalhar, fazer o nosso trabalho. Eu, como alguns vereadores, nós fomos para lá. Eu fui exclusivamente para aquele fato, tanto é que eu falei que eu fui embora. E foi lamentável. E Vossa Excelência visse a revolta das pessoas que integravam o coral, de estarem lá, naquela situação humilhante, de esperar, naquele calor, naquele desconforto. A gente não pode fazer isso. Aí eu falo a gente porque eu faço parte da Câmara. Eu sou vereador. Então, é a Câmara que fez. Não foi Vossa Excelência, foi a Câmara. Essa hora é a Câmara. Então, eu acho que nós não podemos mais ter esse vínculo. Ou nós fazemos a nossa coisa lá mesmo no parque, não importa, mas fazemos sobre a nossa batuta, sobre o nosso horário, sobre o nosso mando, não a mando de terceiros. Obrigado, senhor presidente. Prossiga, senhor secretário. Projeto de Lei CM 81 de 2017 declara de utilidade pública a Associação Shalom de Assistência Social, turno único, Câmara Municipal de Tuiutaba, 11 de setembro de 2017, presidente Odemes Braz dos Santos, vice-presidente Amauri Braz de Oliveira, segundo vice-presidente Jorge Silva Araújo, primeiro secretário Gilson Humberto Borges e segundo secretário João Carlos da Silva. Em discussão em turno único. Em votação em turno único. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em turno único. Projeto de Lei CM 79 de 2017. Institui a declaração eletrônica de serviços prestados nas operações de cartões de crédito ou débito ou similares Despcred pelas administradoras de cartão de crédito ou débito ou similares. Autoria do prefeito municipal, Fuedes Zé Dibe. Em discussão em primeiro turno. Em votação em primeiro turno. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeiro turno.
Tem hoje, tem um inscrito na Tribuna Livre, a pedido do vereador Zé Divino, e do qual fez aqui a sugestão para o governador, e principalmente pela gravidade do regime de urgência que nós estamos abrindo, porque envolve a segurança pública. E antes aqui eu só gostaria de dizer que amanhã eu vou fazer um comentário a respeito do seminário que nós tivemos na cidade de Araxá, e agradecer que o desembargador Dorgal se propôs a convite do Barreto a vir a Ituiutaba no mês de novembro. Então, para a questão das câmaras de vereadores e prefeitos da região aqui para Ituiutaba, uma palestra. Então, eu quero convidar aqui na Tribuna Livre Especial hoje o senhor Wesley Clayton, representante, Wesley Clayton, né? Representante da categoria de agentes penitenciários, com finalidade específica acerca do projeto de lei estadual 4148/2017 e a situação dos agentes contratados e seus respectivos contratos que vencem no mês de dezembro. Antes, senhor Clayton, só quero passar as advertências e o regulamento da Tribuna Livre. A Tribuna Livre da Câmara Municipal de Ituiutaba poderá ser utilizada por qualquer cidadão ou pessoa devidamente representada que, em período estabelecido, declare a sua vontade de se expressar, observados os requisitos e condições estabelecidos nas disposições seguintes. No ato da inscrição, o interessado deverá mencionar a obrigatoriedade, o assunto a ser debatido. Se o inscrito não se pronunciar sobre o assunto ao qual se inscreveu, poderá ser o seu direito cessado. O orador deverá usar a Tribuna Livre somente para abordar o assunto ao qual se inscreveu, sendo obrigatória a interferência da mesa diretora no caso de desvio do assunto registrado. O orador deverá usar linguagem compatível com a Câmara Municipal e sob a direção da presidência da mesa diretora. O orador responderá em todas as instâncias pelos conceitos que emitir na Tribuna Livre. O orador não poderá ofender a instituição, Câmara Municipal, nenhum de seus membros, secretários ou prefeito municipal. Ocorrendo ofensa, o orador perderá o direito de voltar à Tribuna Livre e sua palavra será imediatamente cassada pelo presidente. O senhor tem 10 minutos. Boa noite aos presentes, ao presidente aqui da casa, ao nobre vereador Divino, que nos deu essa oportunidade. Por gentileza, só fala mais próximo. Certo. Essa é uma carta aberta, falando sobre o sistema prisional aqui da nossa região. Meu nome é Wesley, mais conhecido pelo nome de guerra, W. Clayton. Agradeço aos presentes pela atenção e pela oportunidade de mostrar um breve raio-x do nosso sistema prisional, no tocante às rescisões dos contratos nos presídios de nossa região. De pronto, deixamos claro que essas informações e declarações não estão ligadas a partidos políticos e nem ideologias afins. Estou aqui não só por ser agente penitenciário há 9 anos e 2 meses. Represento uma classe que só é lembrada quando se pensa nos errantes que, com muito suor, dedicação e orgulho, mantemos, na medida do possível, em disciplina e longe dos olhos da sociedade. Hoje, nosso sistema prisional mineiro, criado sobre uma sancionada uma lei, possui apenas 14 anos. Mesmo assim, possuímos irmãos de fardas com mais de 20 anos de profissão e sob regime de contrato. Nesse tempo, apenas 3 concursos foram realizados e em nenhum deles foi levado em consideração o tempo de serviço desses guerreiros sem rosto, sem patente e, pelo que estamos percebendo, sem valor. Vamos aos números de nossa regional de Ituiutaba. O presídio de Ituiutaba, com 70 agentes penitenciários, sendo desses 30 contratados, na maioria quase 9 anos e alguns com até 15 anos.
São 40 efetivos e, em sua maioria, em estágio probatório de 3 anos, com a custódia de, na média, 270 presos, sendo que com mais de 70% de superlotação. O presídio de Capinópolis, com 20 agentes penitenciários, sendo 10 contratados e 10 efetivos, com a custódia na média de 50 presos, sendo com mais de 30% de superlotação. O presídio de Santa Vitória, com 15 agentes penitenciários, sendo 8 contratados, na maioria com quase 9 anos e alguns com até 18 anos de profissão, e 7 efetivos, em sua maioria em estágio probatório de 3 anos, com a custódia de, na média, de 70 presos, sendo com mais de 50% de superlotação. Vamos aos fatos. Com a rescisão contratual de todos de nossa região, como propõe o governo, os presídios de Capinópolis, Santa Vitória e até o de Canápolis vão ser desativados, ou seja, fechados. E os presos que estão nessas cidades, em sua maioria, virão para a cidade de Ituiutaba. Lembrando que aqui em Ituiutaba já está com 70% de superlotação. Então, serão rescindidos 10 contratos em Capinópolis, 8 em Santa Vitória e 30 em Ituiutaba. Mais de 30 em Ituiutaba. Ou seja, mais de 50 pais e mães de família jogados à própria sorte, pois não possuímos qualquer benefício social, FGTS, seguro-desemprego, sem contar na marca eterna de saber que não existe ex-agente penitenciário. Vale dizer, e fazendo jus à importância de nossos colegas de profissão, pois não se faz um sistema prisional somente com agentes penitenciários. O sistema possui personagens essenciais para o funcionamento e do propósito do cumprimento da pena, que são os assistentes técnicos jurídicos, as técnicas de enfermagem, assistentes administrativos e assistentes sociais. Serão em torno de 50 profissionais a menos em nossa região, e no caso de Ituiutaba contaria com 40 atuais, mais os 17 que seriam de Capinópolis e Santa Vitória. Porém, não teriam mais um psicólogo, assistentes jurídicos, técnicos de enfermagem e assistentes administrativos, que são todos contratados. O pior não é todos os profissionais na rua. Serão mais 150 criminosos a mais em nossa cidade. Uma bomba relógio que vai se transformar em uma bomba com estupim curto, esperando apenas uma oportunidade, que o governo estadual vai fornecer com o fechamento dessas unidades. E essas mudanças vai gerar uma desordem, e não somente uma sensação de insegurança, mas sim a insegurança vai se instaurar na cidade e região, pois vai prejudicar o atendimento dos indivíduos temporariamente privados de liberdade, as visitas sociais, e com essa precariedade a situação ficará tensa entre todos, e não haverá mais o número necessário e adequado de servidores para retirar os presos para atendimento, com segurança. E sabemos que o que mais causa desavenças no sistema prisional é a visita social. Ou seja, com o quadro de servidores que vão ficar na unidade de Ituiutaba, o atendimento para presos será crucialmente prejudicado, pois não vai haver servidores suficientes para atender com segurança toda a demanda: escolta, consultas médicas, atendimentos psicológicos, atendimento jurídico, aulas escolares na unidade. Não haverá como fazer a engrenagem funcionar. O Estado, é claro, vai cobrar, mas o pessoal não vai conseguir cumprir, pois com o baixo efetivo, o trabalho e segurança dos agentes e pessoas que lá frequentam ficarão comprometidos. Há apenas um psicólogo que é contratado, então vai sair 3 técnicas de enfermagem e 2 contratadas, vai ficar uma. 2 assistentes técnicos jurídicos, só vai ficar um, que o outro é contratado. 5 assistentes administrativos, dos 5, 4 são contratados. Esses servidores que controlam as remissões, as refeições e o salário dos servidores. E eles atendem quase 300 presos aqui em Ituiutaba. E o que vão atender 500 presos. Bem, nem tudo está perdido, pois está para ser votada uma emenda ao projeto de lei que prorroga os contratos até março de 2019, dando tempo para a realização de um concurso com prova de títulos para que seja aproveitamento
de mão de obra qualificada, experiente e dedicada a esse sistema. Diante de tais informações, esperamos que nossos representantes municipais possam endossar nossa preocupação com a segurança de nossos conterrâneos, bem como com a questão social que irá atingir muito forte a população de bem, pois não vão ser só os 150 presos que virão para Ituiutaba. Seus parentes também virão, com suas demandas sociais e problemas que todos estão cientes que podem aparecer. Vejam bem, não estamos aqui apenas para defender o nosso pão de cada dia. Estamos tentando mostrar a realidade que podemos enfrentar caso nada seja feito. Pois assim como eu, todos os nossos irmãos de farda e amigos de profissão, acreditamos na ressocialização através da disciplina e da ordem, que está ameaçada com as possíveis rescisões contratuais. Obrigado pela oportunidade e apoio de todos. Confiante que podemos morrer pela causa, mas vamos morrer tentando, pois, como Martin Luther King disse, o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E nós não vamos ficar calados. Eu vou pedir ao senhor que alguns vereadores querem perguntar para poder se inteirar mais do que está acontecendo. Primeiramente, o vereador Renato Moura. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos aqui, aos colegas vereadores. Senhor presidente, uma pergunta para o representante da classe é que se esse comunicado ele é oficial, se existe algum documento e se existir algum documento sobre essas mudanças que o senhor falou, gostaria, fosse possível, o senhor encaminhasse para os vereadores, até para o executivo, que é um problema sério, né, na segurança pública, não só da nossa cidade, mas também da nossa região. E quem sabe aí, senhor presidente, a sugestão de montar uma comissão e a gente ir até o governo do estado, chamar aí um representante, os deputados estaduais e também federais, para a gente juntos defender, né, vocês, defender a nossa região, né, não somente as pessoas que poderão aí ficar desempregadas, mas é um problema sério de segurança pública. Então, é a minha pergunta e também a minha sugestão. Sim, a gente já foi informado oficialmente pelos diretores, né, que tem sim essa possibilidade de fechar os presídios, entendeu? A possibilidade, né? Por que que é uma possibilidade? Porque está em tramitação, né, essa votação de uma emenda já com essa lei, porque antigamente os contratos eram de 6 meses, né? Então não tinham prazos totalmente determinados. Foi criado, né, em 2009, uma lei que o contrato valeria por 3 anos, prorrogado por igual período, né? Só que nesse intervalo não foi feito mais concursos, só foi feito 2 concursos. Isso de 2009 até agora, 2017, 2 concursos. O pessoal de 2013 acabou de entrar, último mês agora. Então, eles mudaram a lei de novo, né, prorrogando de 3 para mais 3 e mais 2. Só que mesmo assim o governo não fez mais concurso. Entendeu? Então, a possibilidade de se fecharem os presídios é porque eu estou lotado hoje em Santa Vitória. Em Santa Vitória, somos 15 agentes penitenciários. Se lá for mandado os 8 que são contratados, 7 não vai dar conta do serviço. Vamos analisar. Entendeu? Porque para fazer uma escolta você precisa de 1.003. Entendeu? E são 2 em cada turno. Então não dá. Não tem como. Então, amanhã mesmo, 8 horas da manhã, tem uma reunião em Santa Vitória. Exatamente para tratar sobre isso aí. Né? Então, e nem os 7 que estão lá efetivos não vão vir para Ituiutaba. Eles vão voltar para a unidade de origem. 2 são lá de Uberlândia e 4 vão vir para cá. Entendeu? Então a gente tem essa possibilidade pelo fato dessa reunião, né, dessa emenda ser votada. Se for votada favorável, que é o que vai até março de 2019,
Tranquilo. Isso, no caso, é pela Assembleia Legislativa, né? Mais uma vez, então, eu reforço que a gente deve procurar os nossos deputados estaduais aqui, os representantes. Ano que vem é um ano de eleição, esse governador provavelmente é candidato à reeleição. Eu acredito que uma pessoa em sã consciência, né, não deve fazer uma coisa dessas, né? Então nós estamos aqui para poder apoiar vocês, e eu sugiro ao presidente, de repente, uma comissão, todos os vereadores, porque é um assunto muito sério, né? Primeiro que não só o problema da cidade de acabar, que isso também vai diminuir o emprego, né, nas cidades, mas Ituiutaba assumir essa responsabilidade, já que você diz que aqui já tem 70% a mais. Então nós não podemos aceitar, nossa cadeia também não tem estruturas, né, e o município de Ituiutaba também não é obrigado a assumir essa responsabilidade, tá certo? Depois, por favor, se puder a cópia desse documento, encaminhar para todos nós aqui. Muito obrigado. Só respondendo a Vossa Excelência, o vereador, nós temos a Comissão de Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente, do Jovem, do Idoso e de Segurança Pública dessa casa, que o presidente é o pastor Amauri, relator Carlos Maia e o membro Gilson Humberto Dito. Eu faço a seguinte proposta, vereador, que não só essa comissão, demais vereadores, que vá ao prefeito, porque aí é uma questão que envolve o município de Ituiutaba, envolve os demais municípios vizinhos, que Ituiutaba é uma cidade polo. Todos sabemos que a cadeia de Ituiutaba hoje não tem a estrutura para ter o que tem ali hoje demais, em termos de capacidade, e vai jogar uma bomba relógio hoje. Eu, na vinda do governador aqui, tinha várias pessoas que serviam comida, já aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que estavam aqui cobrando do governo 400, 500 mil, e o governo dá mete pressão ainda, porque se não servir, mesmo em atrasado, eles querem até prender a pessoa, dono do restaurante. Então, acho que está na hora de nós tomarmos uma posição, e tem que se envolver o prefeito municipal da nossa cidade, e aí o que o prefeito, conosco, uma comissão juntamente aí dos municípios da nossa região, Santa Vitória, Capinópolis, porque não tem como Ituiutaba comportar. Vereador Jorge Carteiro. Meu querido, boa noite, obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos vocês, que a união faz a força, né? Eu queria saber qual deputado que está encabeçando essa emenda para prorrogar o contrato de vocês, se tem previsão para votar, porque aí de repente, né, senhor presidente, a comissão vai antes procurar os nossos representantes, cada um tem o seu representante de cada partido, para a gente estar podendo engrossar a voz de vocês lá na Câmara, lá em Belo Horizonte, tá? Muito obrigado. São vários deputados, né, que estão encabeçando esse pedido, né? O que eu posso assim falar é os que estão apoiando mais a gente, o deputado Sargento Rodrigues, né, o missionário Santiago, né, e o Elismar Prado, né? Quem mais? O Elismar Prado, que recebeu a gente lá na visita terça-feira passada agora, né? Então, essa emenda já era para ter sido votada, né, antes, né? E lembrando que essas demissões, né, os contratos na maioria do pessoal aqui de Ituiutaba, vence dia 29 de outubro, né? E essa emenda já era para ter sido votada em julho, né? Então, tem gente que tem contratos até 2020, 2021, mas tem um processo que eles colocaram lá, um ADIM, que torna os contratos errados, né, inconstitucional, porque não se torna, não é uma regra esse contrato, né? Então aí até os contratos que iam vencer dia 2020, 2021, todos vão ser rescindidos dia 31 de dezembro desse ano, entendeu? Só que vamos supor assim, se acontecer isso, como eu falei, aqui em Ituiutaba, dos 5 assistentes administrativos, 4 são contratados. Vai ficar 1, para tomar conta de quase 500 presos. Remissões de 500 presos, de folha de pagamento de 60 servidores,
entendeu? Então, por isso que a gente pediu para vir aqui, porque a Câmara Municipal, ela está mais ligada aos problemas do município, né? Essas madeixas que a gente vive, né? A maioria das vezes a Câmara Municipal não fica sabendo, né? Mas a gente precisa que ela fique sabendo, porque vai atingir sim, né, a questão social, né, vai atingir sim, né, possíveis, né, não estou falando que a gente quer que aconteça rebeliões, mas vai ficar pessoas que estão entrando agora, não tem experiência de muitos colegas que estão aqui há mais de 15 anos no sistema, né, tem gente ali que até pouco tempo, né, estava aqui dentro, estava na prefeitura municipal, ele era agente de trânsito, e não conhece preso ainda não conhece a malícia, não conhece a qualidade do preso, o que ele pode fazer, o que ele não pode. É claro que todos são tratados da mesma forma, mas a gente, com o conhecimento que cada um tem, entendeu, pode-se evitar muita coisa, entendeu? Já temos 4 anos que não temos rebeliões aqui em Tuiutaba, entendeu? Com os agentes experientes que tem. A gente não quer que aconteça rebelião, não quer que aconteça nada. Mas, se for por esse caminho que está tendendo aí, é quase inevitável. Muito obrigado. Só para finalizar, né? Se a gente tivesse vivendo um sonho, né? Se a gente estivesse na Holanda, onde lá fecha presídio, né? Mas nós estamos no Brasil, né? Então, obrigado e nós vamos engrossar o couro de vocês aí, viu? Lembrando que esses presídios que estão para fechar, eles viraram presídios dia 9 de setembro do ano passado. Então tem um ano só que esses presídios estão funcionando. Capinópolis, Santa Vitória e Canápolis. Eles eram tudo cadeia, mas foram assumidos dia 9 de setembro do ano passado. Pastor Amaury. Senhor presidente, eu quero comentar a sua equipe. Senhor presidente, já quero a comissão que você falou aí agora, já marcar para quarta-feira, o Zé Divino vai estar conosco, vamos marcar com o prefeito, para nós estar indo lá e levando toda essa reivindicação e trazendo esse papel, como o Renato falou, para eu poder chegar até ele, e eu me ponho à disposição, pode ser presidente da equipe ou qualquer um dos outros, eu estou pronto para poder nós ver isso. E também procurar os deputados para poder ver. E também peço para você que é lá de Santa Vitória, já comunicar que você vai ter reunião lá na Câmara, já falar para os vereadores de lá que quer acompanhar nós quarta-feira, eu vou estar vendo, depois você deixa o seu telefone, que eu vou estar marcando com o prefeito amanhã, o horário que vai poder atender nós, e já comunicar para vir alguém, vereador de outra cidade que está passando por essa mesma situação, para a gente formar essa equipe, e for preciso até em Belo Horizonte, nós estamos prontos para somar junto com vocês. Muito obrigado, senhor. Vereador Zé Divino. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, visitante, agentes, desde o dia que vocês me procuraram lá, a gente teve essa consciência da gravidade do assunto. Da gravidade do assunto, eu já fui de Canápolis, como também era canapolino também, e já sabemos o tanto de problema que tiveram naquele, no presídio ali, antigamente cadeia, né? E aqui, junto aos meninos, desculpa a expressão meninos, né? Tem a gente aqui que, numa rebelião antes, lá atrás, ele ficou de refém na mão de bandidos. Quer dizer, então, hoje o perigo que já é para eles, né? Mas mesmo assim eles estão vestindo a camisa em prol disso. Agora eu tenho duas sugestões. Uma é a companheira do pastor, é de falar com o prefeito, essa semana ainda. E a outra, quinta-feira, vai ter o fórum regional lá em Frutal. Lá em Frutal. Quer dizer, esse fórum, que infelizmente é a politicagem do governo, igual quem viu a vinda do governador aqui, gastou 2 milhões, 1 milhão, sei lá, de pouca vergonha, de avião, de segurança, para não trazer nada. Para não trazer nada.
Tá? Até os carros do SAMU que trouxeram, levaram de volta, ainda foi preso no caminho, só sem vergonhice. Então chega, né? Está no momento que nós precisamos falar, chega. Tá? Os colegas vereadores já manifestaram, eu estou à disposição de vocês. Entendo que nem sei medir a força que a gente teria, mas coragem para estar do lado de vocês e correr atrás, nós vamos estar assim, tá? Aí o pastor vai, assim que ele confirmar o horário, ele fala com a gente. Eu até falei para ele que ele queria ir para amanhã eu estou indo, eu tenho escritório em Uberaba, viajo bastante, mas eu faço questão de estar presente também. E for para em Belo Horizonte, nós estamos, tá? Sabemos a gravidade e o perigo que é, se de repente trouxesse os presos todos para pôr aqui na mesma, dentro aqui com um número reduzido de servidores. Muito obrigado. Vereadora Gabriela Sesquim. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, nós sabemos dessa situação e isso é uma bomba que está prestes a explodir a qualquer momento. Então, o apelo de vocês, essa carta de repúdio, essa nota de repúdio aqui, merece sim ser ouvida e ser repercutida aí para os 4 cantos do Estado, para que alguma coisa possa ser feita antes que essa bomba exploda e atinja toda uma sociedade. Então, eu gostaria de deixar uma sugestão aqui em plenário ao novo vereador Renato Moura, que agraciou na última sexta-feira, não foi isso? O subsecretário de Assuntos Municipais do Governo do Estado, ligado ao governador Fernando Pimentel, o senhor Marco Antônio Viana Leite, para que ele faça uma intercessão para que o governador possa receber, através de uma audiência, os representantes da classe em Belo Horizonte, para que vocês possam entregar em mãos essa carta de repúdio ao governador Fernando Pimentel, representando não só a cidade de Ituiutaba, mas também com representantes de toda a região. Porque, vereador, é nesse momento, a gente sabe do trabalho que essas pessoas vêm prestar em Ituiutaba, mas é nesse momento, vou utilizar palavras suas naquele dia, é dando que se recebe. Recebeu o título de cidadania honorária na última sexta-feira, um representante do alto escalão do governo do Estado, nada mais justo do que agora ele retribuir ouvindo aí a voz da sociedade tijucana. Nós vamos juntos nessa batalha, tentar marcar essa audiência com o governador através desse subsecretário para que vocês possam entregar em mãos para o governador Fernando Pimentel essa carta de repúdio. Mais nenhum vereador? Só para concluir então, quero agradecer o Cleito e dizer, foi citado aqui que foi transformado em presídio. Lembrando que foi transformado em presídio, mas com a estrutura de cadeias, né, da década de 60 e 70. Então, só no presídio, como a nossa companhia aqui foi levado a batalhão com a estrutura de batalhão ainda. E mais, tem procurado alguns deputados, se não me falha a memória aí, o Elismar hoje já é oposição ao governo. E se é oposição, complica e muito a negociação lá. Então, acho que até isso vai ter que se olhar para poder ver. E quando eu falei lá no seminário do corporativismo, é isso aqui. Eu acho que era a hora da união, principalmente, da classe política do Triângulo, do Pontal para unir. Se vai só Ituiutaba, é uma coisa. Se vai representante de 5, 8, 10 cidades lá, a classe política, o peso é outro. Então, te agradecer. E como disse a vereadora Gabriela, é uma bomba que a gente tem dado alguns tiros já, infelizmente, aqui na nossa cidade, e está para qualquer hora explodir. Presidente, muito obrigado. Só mais uma informação, que aqui na nossa região são 3 presídios que irão fechar. Mas a informação que a gente tem, até do deputado Sargento Rodrigues, é que não são 3 presídios. No estado são 79 presídios que irão fechar. 79 presídios que foram assumidos recentemente, né, um ano e pouco, que irão fechar. Aí vão esses presos que estão nesses presídios pequenos, né, de médio porte, irão para de grande porte. No caso de Ituiutaba, é de médio porte, mas eles vão utilizar porque aqui é referência. Quero te agradecer. Só o vereador Barreto Zé Tanus, que são experientes, o presidente não entra na discussão, mas é um assunto tão sério. O que me preocupa disso aí, porque praticamente nós já sabemos o que, é que o governo quer fazer. Ele pega todos os funcionários que foram efetivos, traz para Ituiutaba e mantém e deixa o pepino rodar. É o que o governo quer fazer. Ele corta o custo de Capinópolis, Santa Vitória e joga a bomba para Ituiutaba e tem o mesmo número de funcionários que tinha antes. E fechou. Então, só isso. Te agradecer. Muito obrigado. Né? Isso é que me preocupa. Fará uso da tribuna, vereador Barreto. O senhor tem 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com as suas visitas, talvez o momento mais importante na nossa vida pública são esses momentos. Um jovem, com certeza grande profissional, porque está preocupado com a segurança de toda a nossa região, preocupado com a segurança dos mais frágeis e, acima de tudo, preocupado com a nossa cidade. Parabéns pela sua fala e parabéns pelo seu profissionalismo, junto com todos os seus companheiros. Isso você nos traz uma mensagem que nos entristece, meu filho, nos entristece. Mas é uma realidade que a gente tem que combater. Tem que combater o problema. Nós temos, talvez não a força suficiente para resolvermos o problema, mas nós podemos participar sim e vamos fazer isso aqui com certeza absoluta. Mas isso é reflexo de um governador irresponsável, de um governador que está tratando o funcionalismo público do Estado de forma desastrosa, dividindo o salário sagrado do servidor público em 3 pagamentos. Isto é uma vergonha para um Estado poderoso, isto é uma vergonha para um Estado que tem uma história, isto é uma vergonha para um Estado que tem uma polícia militar como uma das maiores e mais bem organizadas polícias de todo esse país. Eu sinto muito por vocês. Sinto nós termos um governador que está querendo se assemelhar a esse Estado, ao Estado do Rio de Janeiro. Que tristeza. Hoje, ao acordar, a gente depara-se com a televisão no Estado do Rio de Janeiro, um verdadeiro palco de guerra entre bandidos e, acima de tudo, bandidos fortemente armados, levando o perigo a quem trabalha e a quem sustenta todo esse país. É realmente vergonhoso. Aonde nós vamos parar a segurança desse país, vereador Jorge? Como que nós podemos estarmos convivendo com essa situação? E agora o governador quer fazer as modificações péssimas para toda a estrutura de segurança. Mas é assim. Nós temos responsabilidades, o Estado, a União e os municípios, com a saúde e com a educação principalmente. Só que o Estado e a União fogem dessa responsabilidade. E o vereador Renato sabe muito bem quem é que tem que assumir o ônus da saúde. A obrigação do município em termos constitucionais é que nós temos que gastar 15% com a saúde. E ai do prefeito que não gastar 20%, 22% do seu orçamento com a saúde. O Estado afasta-se da sua responsabilidade e a União também. E isso que você colocou aqui, meu querido Wesley, é o distanciamento da segurança que o governo quer fazer. Quer jogar também essa responsabilidade para os municípios. E os municípios estão fragilizados. Os nossos municípios estão sem recursos para manter o básico. E agora imagine você, se o Estado afastar-se dessa responsabilidade, como ficarão os municípios e os munícipes? Portanto, te agradeço de coração, mas posso dizer que a notícia que nos dá, ela nos estremece, ela nos assusta. Nós temos, presidente, que exatamente como já foi colocada e o pastor Amaury já toma providência, vou permitir, José, para que faça-se uma reunião com o prefeito, que a gente descubra, Renato, quem são os deputados que estão comandando isso aí, porque devem ser muitos. Se nós tivermos ligações com esses deputados, porque existe uma emenda, existe uma possibilidade, existe uma expectativa, nós temos é que aprovar a emenda. A emenda tem que ser aprovada. Porque se ela não for aprovada, os deputados que não a aprovarem estarão sim no paredão. Aí
é uma ação de justiça mesmo, porque não é possível que os deputados que nos representam não terão a sensibilidade de ver a irresponsabilidade que esse governador está querendo fazer com Minas Gerais. Aqui ele já deu um exemplo. Fez uma comitiva monstruosa e veio trazer o projeto SAMU. E até hoje, é uma tristeza a gente ter que saber que ele veio com a comitiva cujo custo chegou a R$1 milhão. E está aí sem nenhuma perspectiva das nossas instalações. Eu fico preocupado, me preocupa-se, e preocupa todos nós, que nós somos Santa Vitória, as outras cidades, Capinópolis, nós somos um só, nós temos uma gente só, um povo só, e nós temos que ter responsabilidades e carinho com esse povo, da mesma forma que nós vamos ter com os nossos ituiutabanos. Vou permitir uma parte ao vereador Zé Divino? Não, te agradeço, vereador Barreto. É coisa rápida. O colega aqui estava me falando aqui, que, igual o presidente falou, Denis, que mesmo juntando os concursados da região e trazendo todos para cá, ainda vai ficar a metade dos servidores que tem hoje. Quer dizer, então, todo jeito, mesmo se trouxer todos para cá, nós ainda vai ficar num prejuízo incalculável. Exatamente. Realmente, a Gabriela falou, e é uma bomba mesmo para estourar, se nós não conseguir sanar. E o governo realmente, querendo vender até até a cidade administrativa, vai esperar o quê? Muito obrigado. A parte, vereador, para concluir a sua brilhante explanação, vou dizer palavras fortes, mas palavras verdadeiras, viu? O governador esteve aqui em Ituiutaba, enganou ao povo, enganou a nós, políticos também, e vereadores dessa casa, porque eu, como representante dos fóruns regionais, também fui informada da vinda do SAMU até o máximo final do mês de agosto. E vários outros pedidos que foram protocolados junto ao governo do estado, solicitando demandas para atender, inclusive, vereador Zé Divino, a zona rural da nossa cidade, com a possibilidade de mata-burros, de academia a céu aberto. Até hoje, estamos a ver navios, aguardando que essas solicitações cheguem para atender a população de Ituiutaba. E não gostaria de dizer que engana o povo e enganou nós. Mas a barriga não dói só uma vez não, viu, vereador? Ela vai doer de novo. Certíssimo. Eu até iria citá-la, mas em respeito à sua presença no fórum, que eu tenho certeza, ela foi brilhante. Os objetivos que estão longe daquilo que a vereadora pensava. Mas a questão também que me preocupa é quando se fala em renovação de contratos. Isso também é preocupante. Embora seja uma solução paliativa, mas o contrato, ele chega a ser monstruoso para quem vive sob as égides de um contrato. É vergonhoso. Portanto, os senhores continuem nessa luta, continuem para prorrogar esses contratos, mas que sejam feitos concurso. O que se estude, no mínimo, não sei as possibilidades jurídicas, de que os contratados sejam efetivados. O governo tem as fórmulas disso porque já fez na área de educação. Eu acho que deve ser uma batalha que vocês devem também começar a avaliar nas questões jurídicas constitucionais. Mas, vereador, 9 minutos. Eu vou encerrar, presidente. Eu gostaria de falar sobre outros assuntos, mas esse realmente é um dos assuntos que mais nos preocupa e que mais nos preocupou desde que assumimos essa Câmara nesse nosso mandato. Vamos em frente. Vamos mantendo contato, vocês, mantenham contato conosco, com a nossa comissão, com o pastor Amauri, com o Zé Divino. Vão nos norteando o que está sendo feito, quem nós devemos procurar, para quem nós devemos telefonar, para quem nós devemos chorar. Se o termo for esse, nós vamos chorar. Muito obrigado a vocês. E se Deus quiser, Deus vai nos proteger. Um abraço a todos. Sem mais nenhum assunto tratado sobre a proteção de Deus e do povo de Ituiutaba, encerramos mais uma reunião ordinária.